A Globo News convidou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Óbvio que isso não ia virar uma entrevista, isso ia virar uma aula. E foi o que Campos Neto deu ali para a Globo News, uma aula de economia. Na época que ele era presidente do Banco Central e foi indicado por Bolsonaro, ele segurou a taxa de juros lá embaixo e só foi começar a subir quando Lula começou a sua presidência. Porque começou a esbanjar dinheiro público, não fazer corte de gastos, fazendo com que Campos Neto aumentasse a taxa de juros, fazendo com que, óbvio, Lula o criticasse o tempo todo. Mas assim que o Campos Neto saiu e entrou o Galipo, que foi o indicado do Lula, óbvio que parou as críticas ao presidente do Banco Central. Só que a taxa de juros continuou subindo e batendo recorde, chegando a 15%. Então tudo isso foi jogado na cara da militância pelo Campos Neto, elogiando o governo Bolsonaro e criticando o governo Lula. É impagável esse vídeo, até porque é uma aula. Mas antes de passar esse vídeo, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e me diga de que cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é a cidade que mais assiste meus vídeos. Desde então, vamos ao vídeo. Já estava brincando aqui no bastidor com o senhor, o que o senhor mais sente falta, né? O que o senhor não sente falta do BC, mas a gente viu muitas críticas ao longo da gestão do senhor por parte do governo Lula, porque o senhor não cortava os juros. A gente não está vendo isso acontecer na gestão do presidente Gabriel Galípolo. E o Haddad aqui na semana passada disse que considera o Banco Central do Brasil um dos mais duros do mundo. Como que o senhor avalia essa declaração? Olha, essa parte eu não tenho saudade. Eu acho que faz parte do trabalho do Banco Central, né, ser duro. Eu acho que o Banco Central do Brasil tem adotado taxas mais altas, mas isso não é a causa, né? Isso é uma consequência. É uma consequência de uma incerteza fiscal mais elevada. Quando a gente pensa que esse ano a dívida bruta do Brasil vai crescer em torno de 4,5%, é um crescimento muito alto. As pessoas olham para frente e olham assim, o que é o arcabouço fiscal, o que é a situação fiscal e o que está fora do arcabouço fiscal. E outro dia eu vi que vocês falando sobre isso aqui no programa, que é no final as pessoas começam a olhar não mais o arcabouço fiscal e sim qual é a trajetória de dívida bruta ao longo do tempo. E como está subindo 4%, 4,5%, e é difícil, mesmo que tenha uma queda pequena de juros, é difícil você reverter muito isso, então o outro lado disso é uma taxa de juros mais alta. No final das contas, quando o governo deve muito, ele compete pelos mesmos recursos. Quando ele compete pelos mesmos recursos, você acaba tendo uma pressão, né, no Banco Central para trabalhar com juros um pouco mais altos. Então eu estaria fazendo a mesma coisa que o Gabriel está fazendo, não tenho nenhuma crítica ao trabalho que tem sido feito. Imagino que em algum momento vai abrir um espaço para ter uma queda de juros. Não imagino que vai ser uma queda muito grande, porque para ter uma queda muito grande de juros, uma queda que mude, vamos dizer assim, o patamar de juros, você precisa ter uma percepção de mudança do patamar, né, de convergência da dívida a longo prazo, e isso eu não vejo acontecendo no momento. O senhor não ouviu nenhuma, vou passar para o Thomas, mas só para não perder essa, o senhor, durante a gestão do senhor, em nenhum momento o senhor olhou e falou, acho que dava para ter cortado aqui e acolá. O senhor, quando faz essa análise de como foi o último ano principalmente, acho que ali foi o momento de mais pressão, o senhor acha que não dava para fazer diferente? Olha, a gente faz o trabalho com a informação que se tem no momento, né? Então, muitas vezes depois, quando você já tem muito mais informação, você olha para trás e fala, olha, se eu tivesse essa informação de hoje naquele momento, eu teria feito diferente. A pandemia foi um claro exemplo, onde a gente foi cortando os juros, o mundo achava que ia ter uma depressão muito grande, a depressão se transformou numa recessão pequena em alguns casos, e é óbvio, olhando para trás, se eu tivesse a informação de que a recuperação ia ser tão forte, provavelmente a gente teria feito as coisas diferentes, mas é importante que a gente sempre justifique o que a gente fez com a informação que a gente tem no momento. E tem os tipos de erro também, todo Banco Central pensa, bom, eu posso errar para mais e errar para menos. Tem momentos que se você errar, né, do lado errado, a consequência é muito pior. Então a gente está entrando numa pandemia. Você cai os juros. Se você cair um pouco demais os juros, você depois volta a subir. Se você não caiu o suficiente e a gente entrar numa depressão muito grande, é muito mais difícil de consertar depois. Então em cada momento no tempo, né, o banqueiro central olha, vem cá, ele pensa assim, quais são os dois tipos de erros que eu posso cometer? O que é menos danoso para a sociedade no médio prazo? Isso também é levado em consideração. Queria falar duas coisas para frente. O senhor falou sobre, né, que o senhor concorda basicamente com a evolução dos juros da atual gestão. O senhor falou que haverá, que o senhor prevê aí uma queda em algum momento. Primeiro, eu acho que a pergunta de 10 entre 10 banqueiros hoje é quando? Quando começaria esse ciclo? E a segunda coisa, o senhor falou sobre a questão do arcabouço. O senhor acha que haverá a situação fiscal vai obrigar a haver uma revisão do arcabouço em 27, 28, enfim, em algum momento? Primeiro, em relação à taxa de juros, acho que parece que está abrindo espaço para uma queda. Entendo que a queda será pequena. 2027 é um ano eleitoral. Vai ter...
Perdão, 2026 é um ano eleitoral, vai ter muita incerteza em torno das eleições. Volatilidade. E aí, com uma volatilidade muito grande, fica muito mais difícil você fazer um movimento, vamos dizer assim, de queda de juros mais prolongado. Acho que a gente olha os dados de inflação e atividade, parece que em algum momento pode abrir espaço para uma queda pequena, mas acho que isso não vai mudar a trajetória da dívida brasileira. O que vai mudar a trajetória da dívida brasileira é a gente pensar que a gente deu um choque, vamos dizer assim, de credibilidade que fez com que a curva longa caia muito, abre espaço para você fazer uma queda, né, vamos dizer assim, mais acentuada de juros, e é isso que vai fazer com que essa máquina, né, da economia comece a girar sozinha, né, no eixo privado. Ah, mas esse choque é um novo arcabouço, uma nova lógica fiscal? Isso, aí em relação ao fiscal, eu acho que independente do governo, a gente vai se deparar com uma situação onde a gente vai precisar dar um choque de credibilidade positiva. Eu venho falar disso há muito tempo. A questão é qual é o ponto que vai obrigar, qual é a razão que vai obrigar você a fazer esse choque de credibilidade positiva. A gente pode proativamente falar, olha, a gente está indo para uma trajetória de dívida que não é sustentável e fazer um choque positivo, ou a gente pode ser obrigado, por razões de mercado, por movimentos não lineares na taxa de câmbio, na taxa de juros, falar, olha, chegamos numa situação crítica, estilo Argentina, e vamos ter que fazer aqui, né, um plano assim, de revisão fiscal no sentido de mostrar, né, para os agentes econômicos que a gente vai perseguir uma convergência da dívida. Acho que pode ter os dois lados. Em economia, quanto mais proativo você é, ou seja, mais cedo você faz, menor é o custo para a sociedade. Então eu espero que seja feito o mais rápido possível, mas não tem como o país viver com uma dívida bruta que cresce 4,5%, 5% ao ano. E quando do corte de juros? Eu estou no outro lado. Eu estou no lado do muro e eu acho que eles estão fazendo um trabalho bem feito, então é difícil. Tá. E quando você está no Banco Central, a pior coisa que você mais odeia é alguém do outro lado, né, do pitaco. Mas eu acho assim, melhorou o cenário, melhorou pouco. Eu acho que eles estão passando uma mensagem dura com razão. Tem incertezas em 26, porque pode ser que tenha muita volatilidade, né? Então eu acho que eles têm que ir devagar, testando. Mas, de novo, não é isso que vai fazer a gente mudar de patamar nesse momento. Não é cair os juros 2%, 2,5% ou subir. Isso não vai mudar a realidade brasileira. A realidade brasileira, nós temos um problema onde não existe credibilidade fiscal e as taxas de juros longas são muito altas. Quando o governo emite uma taxa de juros real, um título, em taxa de juros real a 8%, isso não tem a ver com a política de curto prazo do Brasil. O que está por trás dessa missão é as pessoas dizendo, olha, não tenho confiança na sua credibilidade de me pagar no longo prazo. Então a gente tem que atacar esse ponto. Bem, eu acho que a questão, aí vai entrar uma questão política. O senhor acredita, na sua avaliação, que um Lula 4 faria um choque desse, ou o senhor acha que isso é uma questão que, provavelmente, a oposição estaria mais disposta a fazer um choque, como o senhor está imaginando? Não, como eu disse, eu acho que qualquer governo vai ter que endereçar esse tema. A questão é como vai ser endereçado, né? Qual é a velocidade. A gente aprendeu recentemente, se é proativo ou não, e qual é a velocidade. A gente aprendeu recentemente duas coisas. Ser proativo diminui o custo para a sociedade e ser mais rápido também diminui o custo. Fazer ajustes grandes, faseados, acaba que você não consegue chegar no fim. A gente teve algumas experiências recentes no mundo emergente. Então eu espero que seja mais proativo e que seja mais rápido. Deixa eu só fazer uma pergunta ainda de Banco Central. Nas próximas semanas, provavelmente vão ser anunciados os 2 diretores aí no lugar do Renato e do Diogo, aí concluindo, né, todo o processo entre os diretores que eram indicados na sua gestão, os diretores que agora são todos indicados, enfim, pelo governo Lula. Qual que é a sua avaliação dessa transição? Olha, a minha avaliação é que a transição no Banco Central tem sido feita com muito... vamos dizer assim, com muito ganho institucional. Né? Então foi uma transição muito suave, a minha transição para o Gabriel foi muito suave, eu via muitas críticas, mas eu acho que uma coisa que não dá para criticar é a forma como a gente fez a transição. Em algum momento eu falei, Gabriel, você vai ser o próximo, na próxima reunião do Copom você já é basicamente presidente, é importante que a sua decisão tenha mais força. Eu vi a entrevista do senhor com o presidente do Banco Central no site do Banco Central, eles fizeram uma série, né? E a única discordância que vocês têm é LeBron ou Michael Jordan, né? Teve isso? Eu assisti todas, tem todos os banqueiros centrais, é bem legal, bem interessante. É verdade, teve esse ponto. Acho que foi um ponto ali de descontração que o Gabriel mencionou isso, mas acho que a gente fez uma transição muito suave. Uma das coisas que eu via na transição de governos, aquela coisa de um ministro não estar para a posse do outro, eu acho super ruim, eu acho que o Brasil e a institucionalidade tem que vir na frente, né, da pessoa. Então eu sempre falei, olha, vamos fazer uma transição suave, a gente pode pensar igual, diferente. No caso do Gabriel, a gente até tem muito mais semelhanças do que diferenças, a gente trabalhou bem junto, os diretores também trabalharam bem junto, tiveram novos diretores. É óbvio, às vezes a pessoa vem e tem uma opinião um pouco diferente, mas faz parte do debate. Eu acho que dentro do campo técnico, querendo debater, né, saindo da esfera política, da polarização, eu acho que é justo. A gente vai ter um Banco Central que vai caminhar, às vezes, com um pensamento um pouco diferente, dependendo da composição, mas acho que no final é importante entender que o Banco Central está ali, tem uma meta de estabilidade financeira, tem uma meta de estabilidade de preço, tem um objetivo recente de gerar, né, essa inovação, bancarização, incluir pessoas. Eu acho que isso tudo está sendo atingido, né, nessa transição de forma muito suave. Ana Flor em Brasília tem pergunta. Todo mundo tem pergunta para o senhor aqui hoje. Ana Flor em Brasília. Presidente, obrigado pela entrevista, bem-vindo aqui. Presidente, o Banco Central conseguiu construir nas últimas décadas a grande solidez do sistema financeiro nacional. Há uma preocupação hoje com uma instituição, que é o Banco Master, que teve pelo próprio Banco Central a compra pelo BRB negada, e há uma preocupação até de risco sistêmico ainda, por conta da liquidez ou até para o Fundo Garantidor de Crédito. Queria que o senhor falasse como é que foi o início dessa negociação ainda na sua gestão,
se o senhor vê algum risco e, claro, se a solução disso passa por recursos públicos. Olha, é difícil falar desse tema, porque como é um tema que ainda está aberto, né, ainda não foi resolvido, a gente tem uma regra lá no Banco Central que a gente não fala muito. Mas o tema da negociação com o BRB eu fiquei sabendo pelos jornais, eu não sabia, até a minha saída do Banco Central isso nunca tinha sido ventilado, eu fiquei sabendo depois. Acho que gerar risco sistema também, acho que tem hoje um consenso grande que não tem risco sistêmico, tem um risco sim de imagem, é preciso preservar o sistema, o Banco Central tem feito uma análise correta sobre o tema. Eu não tenho me deparado muito nos detalhes em relação ao que está acontecendo, o que foi separado do banco, o que foi vendido, mesmo porque eu estou de fora, mas eu acho que o Banco Central tem feito um trabalho técnico, tem analisado de forma muito criteriosa e tem muita confiança nas pessoas que estão lá fazendo esse trabalho. Vocês viram aí que foi uma aula de economia, foi uma aula de como fazer a economia crescer. Não o que o Lula vem fazendo, gastando cada vez mais e tentando arrecadar cada vez mais. E quem paga isso somos nós, pagando cada vez mais impostos. E Campos Neto, junto com Bolsonaro, na época, fizeram totalmente o contrário. Cortaram gastos, diminuíram impostos e o crescimento da economia foi gigantesco. Mas e aí, o que vocês acharam dessa entrevista? Vocês concordam que foi uma aula ao invés de uma entrevista? Deixa aqui nos comentários, quero saber muito de vocês. Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.